Hoje é o dia da Bíblia, amém? Essa Bíblia que nos veio do céu. Há muitos que gostariam de ter um versículo da Bíblia no seu idioma. Nós temos a palavra completa. E eu quero nesta manhã, dia da Bíblia, falar sobre a suficiência e a eficiência da Bíblia. Amém? Só a Bíblia. Somente a Bíblia. John Stott, o grande comentarista, pastor inglês, ele diz: a Bíblia é o livro para o mundo atual. John MacArthur, ele diz que a Bíblia é a verdade em um mundo de teoria. E eu quero conversar com vocês. Vamos fazer uma exegese em hebraico hoje, tá certo? Um dos textos mais bonitos sobre a Bíblia, o próprio testemunho da Bíblia foi feito por Davi, no Salmo 19. E eu quero que você leia comigo, do versículo 7 ao versículo 11. Deixa a sua Bíblia aberta. Todo mundo sabe que o livro dos Salmos está dentro do gênero literário de poesia hebraica. Poesia. Cada salmo é uma poesia que tem começo, meio e fim. Essa poesia em hebraico, que são os salmos, são poesias que foram escritas para serem cantadas. Então você pode pegar o inário, e ele é chamado tefilim, que é justamente o inário de Israel. E eu queria chamar sua preciosa atenção para o testemunho que Davi vai dar aqui em poesia, porque uma das características da poesia hebraica, diferentemente da poesia da literatura portuguesa, nós construímos o texto poético usando a rima. Tá certo? Mas na poesia hebraica são os paralelismos. E os paralelismos são paralelismos não do ponto de vista de fonética, mas do ponto de vista de ideias. E o paralelismo que é usado, há vários tipos, e o que Davi vai usar aqui se chama de paralelismo sinonímico. Ou seja, ele vai usar os versos para reforçar a ideia, vai usar vários sinônimos para a Bíblia. Ele vai colocar a característica fundamental desse sinônimo e depois vai mostrar o poder que a palavra tem. Então vamos lá. Salmo 19, versículo 7. Vamos lá juntos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Veja que aqui nós temos 6 afirmações sinonímicas. A primeira diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. Veja que Davi vai usar aqui 8 sinônimos, ou 6 sinônimos para descrever a Bíblia. Ele vai chamar a Bíblia de a lei do Senhor, depois ele diz o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Então grifa aí. O que a Bíblia é? O que a Bíblia é?
ela é a lei do Senhor. Mas em segundo lugar, ele vai falar da característica da Bíblia. Ele vai dizer que a Bíblia é perfeita, que a Bíblia é fiel. Ele vai falar que os preceitos do Senhor são retos. Ele vai falar que a Bíblia é pura. Ele vai falar que o temor do Senhor, a Bíblia é límpida. E ele vai falar também que os juízos do Senhor são verdadeiros. O que é a Bíblia? Qual é a característica fundamental da Bíblia? E ele vai falar o que essa Bíblia produz. E ele vai dizer que ela é perfeita e ela restaura a alma. Ela dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre e verdadeiros igualmente o quê? Justos. Vocês entenderam até agora? Então nós vamos pegar dar uma debulhada agora nesses seis paralelismos que nós temos aqui. Certo? Então no verso 7 você vê que tem 2 paralelismos, são sinônimos, repete a mesma ideia. Observe que em todos os conceitos que Davi usa aqui para a Bíblia, ele usa a palavra Senhor. A Bíblia do Senhor. De quem é a Bíblia? É do Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então Deus pensa. Se Deus pensa, Deus fala. E se Deus fala, Ele usa o signo linguístico para falar, para comunicar para a gente. Porque se Deus não falasse conosco, nós jamais poderíamos falar a Deus. E, meus amados irmãos, eu fico impactado com isso aqui. E eu quero debulhar isso aqui com você, depois a gente fazer 3 aplicações práticas, tá certo? Vamos rápido. Dá para fazer 6 sermões, mas eu não tenho paciência para fazer 6. Aí eu faço, né? Dá para pregar 6 sermões, uma série sobre a palavra de Deus. Mas veja bem, que Davi vai usar a lei do Senhor. E por que ele usa a lei? O que significa essa palavra no hebraico lei? Significa Torá. E a lei, a Torá de Deus, significa todo o conceito, todos os conceitos, todos os pensamentos, todas as ideias de Deus. Quando se fala da lei, da Torá de Deus, está falando que essa palavra, ela é completa. Ela é completa. Há um aspecto muito importante aqui também, que essa palavra Torá, no hebraico, enfatiza a natureza didática das Escrituras. Deus nos ensina de forma cognitiva, de forma inteligente, através da Bíblia. Deu para entender? Então a palavra de Deus, ela foi nos dada para nos ensinar todo o conselho de Deus. E é tão interessante que aqui Davi usa Torá para se referir às Escrituras como a totalidade do que Deus revelou para a nossa instrução, aquilo que nós cremos, aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Então esse negócio de dizer que a Bíblia tem partes da Bíblia que não servem mais para hoje, isso é liberalismo teológico. Jesus diz, eu não vim revogar a lei, a Torá, eu vim cumpri-la. E nenhum tio ou um jota vai cair da lei. Sabe por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. O que significa essa palavra perfeita no hebraico? Inteira, suficiente,
completa, eficiente. E é tão interessante porque as pessoas querem se livrar da Bíblia hoje, sabe por quê? Porque a Bíblia confronta o nosso pecado. A Bíblia diz que o que você crê, o que você é e o que você está fazendo, está contrário à vontade de Deus. Então a Bíblia nos confronta, destrói os nossos autoconceitos para colocar os pensamentos de Deus. E qual é o poder que essa palavra tem? A lei do Senhor é perfeita, a Torá do Senhor é perfeita, e ela faz o quê? Restaura o quê? A alma. O que é que significa isso? E eu queria que você entendesse que essa palavra significa converter, ressuscitar, reviver. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus. Irmãos, lembre-se de Gênesis capítulo 1, disse Deus haja luz e houve luz. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus encarnada. Vocês conhecem a história da Bíblia? Como a Bíblia chegou até nós? A Bíblia do Antigo Testamento, escrito em hebraico, 39 livros. E no concílio de Jamnia, no início desse século, foi definido, fechado o cânon do Antigo Testamento. Anos mais tarde também se fecha o cânon do Novo Testamento. Os 27 livros são 66 livros. E esse livro, então, ele começa sendo passado pela tradição oral, mas desde o princípio Deus diz para Moisés, escreve, escreve, escreve. Quando Deus deu a lei a Moisés, deu a lei impressa nas placas de pedra. Por quê? Por que não colocou num papel? Para dizer que a palavra de Deus ela é o quê? Perfeita, eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, essa Bíblia que está sendo pregada, que tem sido lida, que tem sido ensinada, hoje é o livro mais vendido do mundo. Hoje é o livro mais lido no mundo. Já tentaram tirar os chamados mitos da Bíblia, desmitologizar a Bíblia. Já tentaram fazer uma releitura liberal da Bíblia. Eu fui fazer um mestrado lá no Seminário Batista, na década de 90. E tinha um professor americano. Ele dizia, Arival, nem todas essas cartas de Paulo foram escritas por Paulo. Eu falei, mas então o que eu estou fazendo aqui? Não foi Paulo que escreveu, quem foi? E aí eu fiz um trabalho de exegese justamente em Efésios. E ele disse, Arival, essa carta não foi escrita por Paulo, mas eu vou fazer assim mesmo. Se o senhor quiser aprovar, só aprova. Se não quiser reprovar. A Igreja Católica da Idade Média escondeu a Bíblia do povo. Os reformadores, quando promovem a reforma, a primeira coisa que Lutero faz é traduzir a Bíblia para a linguagem do alemão e colocar a Bíblia na mão do povo. Irmãos, que riqueza é termos a palavra de Deus na nossa língua. E eu tenho aí no meu escritório, se você gosta de hebraico, tem a Bíblia em hebraico, tem a Bíblia em grego e tem a Septuaginta, que foi a tradução em grego lá em Alexandria, na famosa versão dos 70, onde você tem o texto completo do Antigo e Novo Testamento em grego. Então coloca, se você quer restauração de alma, se você quer restauração, se você quer frescor da parte de Deus, só a palavra. Amém? Segundo lugar, segundo paralelismo, ele diz o testemunho do Senhor é fiel. Testemunho do Senhor é fiel. Ou a Bíblia é fiel e ela dá o quê? Sabedoria. Sabedoria. Irmãos, o que significa a palavra testemunho no hebraico? Testemunho significa o depoimento pessoal de Deus.
Então, quando você lê a Bíblia, é como se Deus, a pessoa de Deus, estivesse dando um testemunho para você do que Ele é, do que Ele pensa, do que Ele quer. Então, a Bíblia é Deus falando conosco. Falando conosco. E aqui, ele vai usar um adjetivo. E esse adjetivo é maravilhoso, porque ele dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é fiel. Significa que o testemunho de Deus é inabalável, irremovível, inconfundível, seguro e digno de toda confiança. É fiel no sentido da sua veracidade, de não conter impurezas. Você compra gasolina, pensando que está comprando gasolina, mas a gasolina está batizada. Batizada com água e batizada com álcool. Mas quando diz que o testemunho do Senhor, irmãos, é Deus falando conosco, pessoalmente. E o que eu queria que você entendesse, que ela dá sabedoria. Sabedoria não é somente inteligência, entendimento, mas é ter a capacidade de transformar a teoria em prática. Sabedoria de viver. E aqui, eu gosto dessa palavra, que ela dá sabedoria a quem? Aos simples. Então, se você não é simples, se você não é simplão, você não vai, a Bíblia não vai falar com você. Você vai querer ensinar a Deus. Você é tão inteligente, você está fora da curva, você tem que levar para um kibutz lá em Israel para estudar você, porque você é demais. E tem pastor que se acha, e tem professor de seminário que se acha, e tem crente aqui que se acha. Irmãos, a Bíblia só serve para o simples. E sabe o que significa essa palavra simples? No hebraico significa uma porta aberta. É tão interessante essa figura, essa imagem. Ela evoca a imagem de uma pessoa ingênua que não sabe quando fechar sua mente contra o ensinamento falso e impuro. Ele não tem discernimento, é ignorante, é influenciável. Mas a palavra de Deus, quando acolhida por essa pessoa, lhe torna uma pessoa o quê? Sábia. Nós temos que curvar a nossa mente, curvar a nossa inteligência e colocá-la sob a autoridade das Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus, é o testemunho de Deus, é Deus testemunhando para mim e para você através do texto. Terceiro paralelismo, o que diz aí? Os preceitos do Senhor são retos. Irmãos, os preceitos do Senhor. Preste atenção, preceitos são orientações e princípios divinos para o nosso caráter e para a nossa conduta. Certo? Preste atenção. Visto que Deus, Ele nos criou, e Ele como Criador conhece as suas criaturas, Ele sabe como nós funcionamos, Ele sabe o que nós precisamos, então Ele nos dá esses preceitos, é o nosso manual de funcionamento, é o nosso manual que vai dar sentido à nossa vida existencial. E a Bíblia, presta atenção, tem tudo aquilo que eu preciso para viver de forma sábia. E é tão interessante porque os preceitos são retos. E é interessante que ao usar reto aqui, ele não está usando em oposição ao que é errado, mas essa palavra tem um sentido de mostrar a alguém o caminho verdadeiro. A Bíblia nos aponta a verdade. A Bíblia, pelo poder do Espírito Santo, que é o poder da verdade, nos leva à verdade, que é Jesus. A verdade está na Escritura.
E sabe que essa Bíblia poderosa, essa Bíblia correta, reta, ela produz alegria no coração. Olha que coisa linda. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que consola você na sua angústia? Davi vai dizer no Salmo 119, a tua palavra. Você está triste? Leia a Bíblia. Você está desanimado? Leia a Bíblia. Tá certo? Você precisa ser um amante da Bíblia. Você tem que entender que se você quer ter uma vida de alegria, o que vai trazer alegria para você é a palavra de Deus. Estudar a palavra, meditar na palavra, obedecer à palavra. Vamos lá, quarto lugar. Quarto paralelismo, o que que diz aí? O mandamento do Senhor é puro e ilumina o quê? Os olhos. Presta atenção que a palavra mandamento aqui enfatiza a natureza da Bíblia como não opcional. Presta atenção. A Bíblia não é um manual de autoajuda. A Bíblia é um mandamento do Senhor. Ele nos manda através da palavra. E é tão interessante porque alguns acham que a Bíblia é um livro de sugestões. Outros tratam a Bíblia com leviandade. Outros pegam a Bíblia e ficam falando asneiras, fazendo interpretações erradas, não aplicando os princípios da hermenêutica bíblica, aplicada à interpretação do texto. E é tão interessante que essas pessoas que falam as coisas mais absurdas, mais ridículas, mais fora do texto, e a Bíblia diz que há pessoas que torcem as Escrituras para a sua própria condenação, porque as Escrituras contêm ou são os mandamentos de Deus. Os mandamentos. Mas diz que esses mandamentos, eles são puros. E não há palavra no hebraico melhor do que essa. Porque puro aqui poderia ser traduzido como lúcido. Pois a Escritura ela não é obscura, confusa ou enigmática. Mas o sinal aqui, ou a melhor tradução aqui é que o mandamento do Senhor é puro no sentido de claro. Claro. Irmãos, quantas pessoas se converteram, e nós temos um método de alfabetização que é usado para adultos, que a pessoa aprende a ler através da Bíblia. E quando a pessoa começa a ler a Bíblia, a pessoa mais simples, semi-analfabeta, Deus fala com ela através das Escrituras. Porque o Espírito que inspirou as Escrituras, ele está dentro do crente. O Espírito que revelou, o Espírito que inspirou, é o Espírito que nos ilumina. Então não é um livro enigmático. E é tão interessante, irmãos, que alguns tentam. A Bíblia é muito difícil. Não, a Bíblia é para gente inteligente. É igual ao Brasil, não é para amador não. Tem que ser inteligente. Porque Deus é inteligente. Tá certo? Há pessoas que querem impactar Deus fazendo coisas. Deus é o Deus de toda majestade. Ele habita em meio dos louvores. Ele é o Deus de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Por isso que Davi vai dizer que a coisa que impacta o coração de Deus é coração quebrantado e contrito. E essa palavra de Deus, meus amados irmãos, esse mandamento, ele é puro e ele ilumina os olhos. O que significa a palavra iluminar os olhos? Hein? Abrir os olhos.
Diz assim o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a Bíblia vai nos dando direcionamento, vai nos dando conhecimento, vai nos aprofundando o nosso saber. Você pode fazer um estudo da história que as nações que foram mais influenciadas do ponto de vista da intelectualidade, do ponto de vista econômico, por trás havia o fundamento bíblico. A Europa está quebrada e vai quebrar mais ainda, porque tudo de bom que a comunidade ocidental teve foi por causa dos princípios da palavra de Deus. E estão jogando fora isso. E vão abraçar o quê? Preste atenção. Se você quer sabedoria, se você quer ter visão, você precisa ler o quê? A Bíblia. A Bíblia. Por fim, quinto lugar, a Escritura, ela é límpida. A Bíblia, e é chamada aí de o temor do Senhor. Irmãos, temor aqui, sabe o que fala aqui? O significado hebraico para temor é a admiração reverente a Deus que nos compele a adorá-lo. Significa que quando você lê a Bíblia, você é tomado por esse temor, por essa reverência. Por isso que a adoração verdadeira se fundamenta na Bíblia. Nós adoramos a Deus por causa da Bíblia. Nós admiramos a Deus porque aquilo que a gente conhece de Deus está na Bíblia. E a Bíblia é o temor do Senhor. Quando você lê a Bíblia, você está diante daquele que é o Todo-Poderoso. E você não é somente instruído, orientado, mas você é tomado por adoração. A palavra límpida, no hebraico significa ausência de pureza, ausência de sujeira, ausência de contaminação, ausência de imperfeição. E aqui é que eu quero reforçar para você que está ouvindo tanta asneira sobre a Bíblia nesses dias. Ela permanece para sempre, tá? Ela permanece para sempre. Jesus vai dizer em Marcos 13:31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso diz que a Bíblia é permanente, é imutável, portanto relevante para todos em qualquer época da história. Ela sempre foi e será suficiente. Você não precisa de mais nada. A Bíblia, como diz Moisés, instruindo o povo, é a nossa vida, a palavra de Deus. E aqui, meus amados irmãos, para a gente terminar, porque eu acho que há no coração de Deus uma tristeza muito grande quando ele ouve crentes dizendo, não, a Bíblia está superada, a Bíblia está assim, crentes falando isso. Se for filho dele, ele deve ficar com uma tristeza tão grande. A pessoa que chega a afirmar isso, perdeu o temor a Deus, a reverência a Deus, porque quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem tem o temor de Deus, teme a palavra de Deus. E eu quero terminar justamente mostrando sexto paralelismo. Ele vai dizer o que aí? Os juízos do Senhor são e todos igualmente justos. Aqui é o efeito final da suficiência das Escrituras. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízos aqui significa ordenanças ou vereditos divinos, que procedem do trono do supremo juiz, o juiz de toda a terra, que é Deus. E os acórdãos de Deus estão registrados na Bíblia. E é pela essa palavra que nós seremos julgados. Quem creu na palavra
está salvo. Quem não creu na palavra está condenado. Então a mesma palavra que salva, ela julga. Julga. E todos nós seremos julgados pela palavra. Às vezes você fica zangado porque você está sendo julgado pelos homens. E quando você for julgado por Deus, o reto juiz? E é tão interessante, porque a Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida e o destino eterno de toda a humanidade. Nós seremos julgados pela palavra. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção, que somente a Bíblia produz justiça. Fica essa discussão aí hoje, gerando conflito entre as pessoas. Ontem eu vi 700 homens brancos ganham mais do que todas as mulheres negras do mundo. Para que isso serve? O cara não tem o que fazer, não? Para que isso? Então, onde prevalece a palavra de Deus, onde os valores de Deus são colocados, e aqui eu não estou falando de narrativa política, de pessoas que se apropriam da palavra de Deus sem serem, de fato, convertidas por essa palavra. Não estou falando disso. Eu estou falando que onde imperam os princípios da palavra de Deus, a justiça. A justiça. Eu queria terminar com os versos 10 e 11, porque aqui eu acho que Davi concluiu de forma magistral. Ele vai dizer, depois dos 6 paralelismos, ele diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro, o quê? Depurado. Davi está dizendo, a palavra de Deus, ela é preciosíssima. Não existe tesouro, não existe riqueza maior do que a palavra de Deus. Mas ele vai dizer que essa palavra, além de preciosa, ela é doce, ela é palatável, ela traz doçura, traz alegria, traz sabor, traz prazer. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque aquele homem do Salmo 1 era feliz, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E esse homem é abençoado, ele é bem-aventurado. E tudo que ele faz, e tudo que ele é, por causa da palavra, ele vai ser bem-sucedido. Não há sucesso desobedecendo a palavra. Como é que um pastor, como é que um líder, como é que um crente quer ter sucesso na vida dizendo a Bíblia não é a palavra de Deus? Você está na goiaba podre, filho. Por mais inteligente que você seja, por mais articulado nos discursos que você seja, isso não vale nada. Não vale nada. Porque a palavra de Deus, ela é preciosa, ela é mais doce do que o mel e o destilado suave. Mas a palavra também é aplicável. Além disso, por eles se admoesta o quê? O teu servo. Eu acho lindo isso aqui, porque ele faz uma aplicação particular. A Bíblia não admoesta aquele que não é servo, aquele que não é crente, porque o que está aqui se discerne espiritualmente. E quando você lê a Bíblia, você medita na Bíblia, a Bíblia lhe admoesta. A Bíblia é como você reconhecer Deus em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitando a sua vida, vai consertando pelo poder da palavra. Mas o que é lindo, irmãos, versículo 11, chave de ouro. Ele diz assim: em os guardar, a grande o quê? Recompensa. Se você guarda a palavra. E Davi diz no Salmo 100, né? Vai guardar a palavra no
coração para nós não pecarmos contra ele. Guardar, obedecer. A grande recompensa. E a palavra grande recompensa aqui não é recompensa material, mas recompensa espiritual, recompensa eterna. É vida eterna. Então, irmãos, a Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela é eficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Se nós não tivermos templos, se nós não tivermos pastores, se nós não tivermos escribas, sacerdotes, se nós tivermos a Bíblia ela é suficiente e eficiente para nos colocar em contato com Deus e para que a vontade de Deus opere em mim e em você. Amém? Então ame essa Bíblia. Ame. Pastor, tem que não precisa defender a Bíblia não, tá? Quando você vê pessoa falando besteira sobre a Bíblia, você vê o ministro Fachin dizendo que as Bíblias não poderão mais ser usadas nas bibliotecas, tudo bem, a gente vai levar para os presídios. Se a Bíblia não pode entrar na escola, nós levamos para o presídio. Porque quanto mais se proíbe a Bíblia na escola, mais se constrói presídio do estado de São Paulo. E a Bíblia, usando a figura do ferreiro, ela é uma bigorna. Tudo que bate contra a Bíblia, quebra. Ao invés de quebrar a Bíblia, se quebra. Porque a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é martelo. É martelo.